Diz o Mordecai, por isso, meus irmãos, meus queridos, meus amados, não façam esse mal gigantesco. Deem kavod para Deus, Hashem, o Deus de vocês, antes de escurecer. Ou seja, entre Minha e Arvit, que o pessoal já está na sinagoga ali todos os dias da semana, estudar palavras de Torá, Primiut, a Torá, a parte íntima da Torá, que é também na Agadá, que são as partes mais esotéricas da Gemara, no livro de En Yaakov, está escrito que a maioria dos segredos da Torá estão escondidos nessas Agadot, nessas partes esotéricas da Gemara. E ela perdoa o pecado da pessoa, como está explicado nos manuscritos do Arizal, os alunos do Arizal que escreveram ditos do Arizal. E as partes reveladas da Torá também, que são os caminhos de Hashem, que tem nas Agadot, quer dizer, além da parte dos segredos que a gente não percebe quando a gente lê essas partes esotéricas da Gemara, existem também muitos conselhos para a alma da pessoa, tanto em assuntos espirituais, da religião, tanto em assuntos do mundo, de negócios, de saúde. Tem muita coisa interessante e útil para a pessoa, como é sabido, para aquelas sábios do coração. E também estudar também um pouquinho de Shulchan Aruch, Or HaChaim, a parte do Shulchan Aruch que fala as alahot práticas. Or HaChaim é o caminho da vida, o dia a dia, alahot necessárias para a pessoa. Então, estudar as Agadot, que vão dar essas explicações esotéricas e se conectar com a parte íntima da Torá, e ao mesmo tempo também alahá na prática, saber o que fazer. Sobre isso, nossos sábios falam, aquela pessoa que estuda alahot todo dia, ela merece o Olam Abá, que são alahot já específicas, já determinadas, não é toda a análise, todo o negócio, a alahá já concluída, como Rashi lá dá a entender que realmente a importância de estudar a alahá, que está escrito aqui, que quem estuda a alahá vai ganhar o Olam Abá, está se tratando justamente de alahá já concluída. Então é importante saber alahá na prática das coisas. Isso vai ser uma boa conduta quando já tem 10 dois na sinagoga, então estão estudando Torá, estão estudando alahá. Isso é muito melhor do que ficarem conversando, zombando, que aí seria um desprezo para Shekhinah. Estão falando palavras de Torá em 10, é uma mitzvah gigantesca, como a gente está explicando até agora. No Shabbat Kodesh, na tardezinha da Minchá, devem se ocupar com a alahot de Shabbat, porque tem muitas leis para Shabbat, e facilmente a pessoa pode tropeçar, Hazu Shalom, sem querer até fazer uma proibição, até uma proibição que é da Torá, que é careto, ou sequilá, é pena de morte, por falta de conhecimento. A gente sabe que o sem querer do estudo é, na verdade, um proposital no ato. Quer dizer, isso que eu não estudei, deixei de estudar, eu acabo que eu não sei, e eu sou culpado por isso também, Hazu Shalom. E nem precisa falar, se a gente estiver falando dos ditos de Rahamim, que tem muitos decretos de Rahamim em Elechot do Shabbat, e é muito difícil da gente cumprir se a gente não estudar, principalmente leis de Muktzah, que é muito comum, e não vai pensar que, é dos sábios, não é o fim do mundo. Não, é mais rígido os ditos dos Rahamim, de vez sofrim, mais do que palavras de Torá, como os sábios falam, que a pessoa que transgride os ditos dos sábios, mesmo uma coisa leve, como, por exemplo, comer antes de Arvit. Os sábios decretaram, não deve comer antes de Arvit, que a pessoa vai acabar esquecendo, perdendo a reza ou coisas parecidas. A expressão que é usada é Hayav Mitah, é pena de morte. É claro que é modo de falar, mas é para mostrar que é sério, igual a pessoa que transgride pecados sérios da Torá. Então, nesses estudos que tem na sinagoga, tanto no Shabat quanto no dia de semana, cada pessoa não deve se separar do tzibur, do público, mesmo que ele vá estudar outro assunto, ele não vai bater papo. Não, deve se ocupar com o que o tzibur está se ocupando. E claro que não precisa falar para não sair fora. Imagina, às vezes tem 10 pessoas, se ele sai, não tem 10, então claro que ele não pode sair. Sobre ele eu chamo o Passuk, diz o Morzaken, Veus vei Hashem Irlus, que largam Deus, Raz Shalom, vão se exterminar, vão se acabar. O que quer dizer? Os Rahamim estudaram sobre esse Passuk quando tem na sinagoga. E tá, Davash Begdushá, um assunto de Kedushá, Kadish, Kedushá, Barihu, e tem 10 pessoas, e a pessoa vai lá e sai da sinagoga. Ele não vai poder falar o Kadish, não vai poder fazer as coisas. É chamado Vosvei Hashem Irlu, que eles estão largando Deus, estão largando aqui Davash Begdushá, uma coisa especial de santidade. Diz o Morzaken a mesma coisa quando tem um estudo de Torá com 10 pessoas, e uma pessoa sai, claro, sem nenhum motivo importante, então ela está tirando essa especialidade da Shekhinah presente, né, com o estudo de Torá que é gigantesco, como a gente explicou. Ela está tirando. E não tem uma Kedushá maior como a santidade da própria Torá, que a Torá e Deus é uma coisa só, como a gente já explicou. Daquela pessoa que se afasta do Sibur, não trai coisas muito legais que está escrito sobre isso. E quem vai me escutar, diz o Mozaken, vai ficar tranquilo, com segurança, e nos dias deles, nos nossos dias, vão ser salvos, Yudá, Yerushalayim, com segurança. Amém. Ken Hiratzon.